Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus atinja o nosso coração e provoque em nós a nossa conversão. No Evangelho de hoje, irmãos, Cristo nos vai dizer assim: naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos. Os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam, amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto franjas bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas, de serem chamados de Rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de Rabi, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior entre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, essa palavra pode ser separada em 3 trechos muito importantes, né? Reparem que ela é uma continuação do Evangelho de ontem, em que Jesus nos dá o seu encontro com os fariseus. Após eles saírem, Jesus vai até o povo e fala isso que nós acabamos de escutar. Em primeiro lugar, Jesus diz bem claro: eles são dignos de dizer o que o povo deve fazer. Mas Cristo faz um alerta ao povo, que eles não imitem as suas ações, porque eles falam de Deus, mas não fazem a vontade de Deus. Cristo vai detalhando as coisas que eles fazem, né? Cristo está nos alertando também para não seguir exemplos de pessoas que falam, mas não testemunham Jesus na sua vida. E ele também nos exorta a não só ser aquele que ora e que fala de Deus, mas ser muito mais aquele que vive na prática da sua vida pessoal a vontade de Deus. Por quê? Porque para Deus não é falar, não é só orar, mas principalmente a ação, o testemunho, né? Principalmente o testemunho. O comportamento de um filho de Deus, ele é, digamos assim, confirmado não pelas suas palavras, mas pelas suas ações. Os outros vão acreditar que Cristo está conosco se nós tivermos um comportamento de filhos de Deus, se nós dermos testemunho e praticarmos o que a palavra nos diz, principalmente no amor. E Cristo, no meio da palavra, diz: olha, eles gostam nos primeiros lugares, usam faixas longas com trechos da Bíblia e gostam de ser cumprimentados em praças públicas e nos primeiros lugares, nos banquetes e nas sinagogas. Isso faz um alerta aqui, para que nós, servos de Deus, não queremos ser reconhecidos. O reconhecimento nosso pelo testemunho de Deus não vem de uma pessoa. Podemos até ter admiração. Você pode ter admiração de alguém por viver Deus, mas não se envaideça com isso. Não queira ser mais por isso. Porque ele vai dizer: porque um só é o vosso mestre e um só é o vosso guia, ele próprio, Jesus Cristo. Isso é muito claro na palavra de hoje. Por isso que ele nos pede para não nos envaidecer e nos
deixarmos chamar de mestre por alguém. Nós não somos mestres de ninguém. Mestre só Cristo. Por isso que Cristo disse, quando alguém disse para ele, bom mestre, ele, bom só Deus. Então, vejamos que o envaidecimento dos fariseus é criticado por Jesus e também deve ser evitado por nós. Não queremos primeiro lugar por sermos servos de Deus. Não queremos reconhecimento. Não queiramos elogios. Ninguém faz nada por Deus para querer elogios. Se faz assim, está errado. Ninguém faz nada por Deus para ser reconhecido. Se faz, está errado. Qual o comportamento correto do servo de Deus, do filho de Deus? Mais embaixo ele diz que quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. E diz mais, pelo contrário, o maior entre vocês deve ser aquele que vos serve. Ou seja, eu me elevo para Deus quanto mais eu sirvo aos meus irmãos aqui na terra. Quanto mais eu os amo, quanto mais eu os ajudo, quanto mais eu os sirvo. Não quanto mais eu prego, não quanto mais eu oro, não quanto mais somente eu faço algo na igreja. É quanto mais eu sirvo ao próximo que eu me elevo. Porque aquele que se humilha será exaltado. Por isso, quando a gente entra em oração, a nossa postura deve ser de profunda humilhação diante de Deus. Por quê? Somos pecadores e Ele é santo. Fazemos muitas coisas erradas e Ele é certo sempre. Então, se nossa humilhação for na oração e na subserviência dos irmãos no amor, nós nos elevamos sempre diante de Deus. Sempre, sempre, sempre. Quer ser santo? Seja humilde. Quer ser muito para Deus? Seja humilde. Quer ser grande no reino dos céus? Seja aquele que serve todos e não queira o primeiro lugar. Fique no último, não tem nenhum problema. O que nós queremos não é ser conhecido por homens, é ser conhecidos por Deus. Para que no dia do nosso julgamento Ele diga, eu sei quem é você. Há muito tempo te esperava. É para isso que estamos aqui. Não para ganhar glórias humanas, mas para ganhar o céu. Não para ganhar elogios, porque os homens vão nos criticar, na verdade, por viver Jesus, mas para ganhar o reino de Deus. E aquele que se humilha, no sentido de servir, no sentido de orar com o coração, no sentido de sempre se fazer humilde nas coisas, esse será exaltado no céu, não aqui na terra. Na terra não há exaltação, aqui há vaidade, só a humildade eleva o homem até Deus. Que isso nos atinja o coração e Deus nos abençoe.